Me enviaram esse vídeo aqui tem um tempo. Uma coisa curiosa. O assunto é polêmico, evidentemente, mas eu vou tentar abordá-lo da forma mais respeitosa que eu puder, porque eu sinto que não é uma pessoa militante exatamente. Porém, traz uma experiência que eu considero bastante reveladora. Tá escrito na legenda: sou um ET dentro de um grupo de homens cis. Vamos ver o relato. Eu tava refletindo muito sobre uma parada esses dias, eu vou compartilhar com vocês. E os meus amigos cis que me perdoem, não é nada pessoal com vocês, mas é uma reflexão. É bizarro como eu, sendo um cara trans e tendo toda essa passabilidade como um cara cis, né? As pessoas me leem como um cara cis na rua. Eu não tenho nada a ver com os meus amigos cis. Tipo assim, eu saio com os meus amigos que são cara cis, eu me sinto literalmente um ET real. Tipo assim, a gente não tem os mesmos gostos, a gente não gosta de falar sobre as mesmas coisas, a gente não ouve as mesmas músicas. E tipo assim, pra mim é muito difícil sair com um grupo de caras cis. E aí eu fico fazendo meio que uma experiência antropológica quando eu saio com eles, que eu fico observando, cara, como que pode a nossa cabeça ser tão diferente? Isso aqui, cara, vocês percebem como é realmente interessante o relato que ele tá trazendo? E eu tenho que concordar. Ele tem uma passabilidade como um cara cis, né? De fato. Até pela barba e tudo mais, a voz, né? Também. Dificilmente você toparia com esse cara e não pensaria que, né, de fato é um cara cis, né? Pela aparência no geral. E até pela voz. Só que aí a gente começa a perceber umas coisas curiosas, né? Porque, a grosso modo, o que conveniou-se a dizer que seria uma pessoa trans nos últimos tempos? É como se fosse um homem preso no corpo de uma mulher ou uma mulher presa no corpo de um homem, né? Isso seria um jeito meio esdrúxulo de explicar o fenômeno. Só que, na verdade, não é isso, né? Na verdade, uma pessoa transexual é uma pessoa que tem disforia de sexo, né? Chamam de disforia de gênero agora, mas aí entra toda aquela questão problemática entre a diferença de sexo e gênero. Mas a questão é, a disforia é um problema de autoimagem. Então, você tem um homem que tem um problema com a sua imagem de homem, ou uma mulher que tem problema com a sua imagem de mulher e que sente que pertence a outro grupo, se identifica mais com outro grupo. Só que você percebe por esse relato que não é de fato a cabeça de um no corpo de outro, entende? Porque o que ele tá falando aqui, e eu vou tratar como ele mesmo, porque, cara, eu nem conseguiria olhar pra essa pessoa aqui e falar e chamar de ela. O meu cérebro, nesse caso, realmente bugaria. É um cara que eu tô vendo ali. Então, esse relato demonstra que, apesar da disforia, que faz com que ele, né, enquanto era ela, tivesse problema de autoimagem e desejasse transicionar, no fim das contas, não tem realmente um cérebro de homem, né? Uma cabeça de homem. Porque agora que ele interage, convive com os homens, como sendo parte do grupo, como sendo um homem também, ele não consegue se conectar e se identificar em absolutamente nada. Nada. Se sente literalmente um ET dentro do grupo. Ele sente que não faz parte ali. Por quê? Porque, primeiro que ninguém sabe exatamente o que seria definir dessa forma totalmente vaga e indireta sobre o que é ser homem ou o que é ser mulher. Eu vi um vídeo de uma moça que estava falando sobre isso há um tempo atrás e ela explicava justamente que os homens, quando eles transicionam para mulheres, geralmente eles simplesmente vão imitar comportamentos femininos que eles mimetizaram ao longo da sua vida, porque eles não têm realmente a experiência do que é ser uma mulher. Então, eles acham que se sentem como uma mulher pelo que eles visualizam no dia a dia. E aí ela falou que tem alguns estudos ou alguns relatos que demonstram que é muito comum que os homens, especialmente assim, quando mais velhos, quando eles fazem essa transição, eles começam a imitar basicamente o que as suas esposas faziam quando eles eram casados, né? Ou mães, enfim, essas pessoas próximas. Claro, filhos também tendem a imitar pais e tudo mais, mas tem bastante essa questão das mulheres falando, né? Quando o cara transicionava e passava a se identificar como uma mulher depois de um tempo, usava os mesmos tipos de roupa que a sua esposa usava, o mesmo corte de cabelo, sabe? Meio que imitava muitas daquelas coisas. E faz sentido porque, bom, homem e mulher não é sentimento, né? Por mais que agora eles falam, tipo, o que é uma mulher? É quando alguém se sente uma mulher. Mulher não é sentimento, não é um sentimento. Nossa, tô tão mulher hoje. Não existe isso. Você não sente mulher ou sente homem. Você é mulher ou homem e tem a disforia, que te faz ter esse problema de autoimagem que faz com que você se identifique mais com o sexo oposto.
mas não é uma questão sentimental. Então, apesar de tudo isso, eu não sei o nome da pessoa aqui, deixa eu ver. Vincenzo, talvez seja o nome, Vincenzo. O Vincenzo deve se sentir homem, ou ele deve imaginar entender a situação como essa, eu não tenho certeza, porque né, eu só vi esse vídeo dele. Mas você percebe que quando ele se insere no grupo dos homens, ele simplesmente está completamente deslocado. Então, como é que funciona exatamente esse sentimento? Bom, vamos continuar vendo o relato, né, para ver mais detalhes que ele dá dessa experiência aí, dessa convivência com os homens cis. Eu, real, tenho a cabeça de um cara gay. A minha cabeça funciona como a cabeça de um cara gay. É como se, tipo assim, uma gay estivesse saindo com um grupo de caras hétero. E é bizarro como o estereótipo de homem, né, do que homem gosta e etc, se aplica na maioria dos caras. Sim, por isso que é um estereótipo. Estereótipos são assim, tá? O Eli Vieira tem textos ótimos mostrando que os estereótipos eles são formados com base na visão, na percepção, nas experiências da maioria de pessoas, um coletivo de pessoas em cada grupo ou região. Então, estereótipos costumam ser precisos porque eles são quase uma representação de um conhecimento empírico coletivo. Deu pra entender? Por que tem esses estereótipos? Ah, os homens são mais assim, as mulheres são mais assado. Simplesmente porque você tem milhões de interações de homens e de mulheres seguindo pelos mesmos caminhos e você consegue, toda a sociedade consegue identificar esses padrões. Então, não é bizarro ou surpreendente que os estereótipos se confirmem. Os estereótipos, eles se aplicam na maior parte dos casos. Por isso que eles viram estereótipos. Claro, alguns estereótipos vão se aplicar a grupos de determinado lugar e não de outro, né? Existem várias nuances aí, mas, no geral, você não deveria se surpreender. Tipo, ele começa a ver os caras héteros interagindo entre si e ele pensa, tipo, nossa, é exatamente como dizem que é nos filmes e nas novelas e nas conversas e em todos os lugares. Caramba. Homens são homens. Não é uma surpresa, né? Até porque, como a gente viu há poucos vídeos atrás também, existem razões biológicas que explicam muito do comportamento dos homens e do comportamento das mulheres. E o fato dele se ver como um homem, né, parece que ele é um homem gay, é justamente porque ele ainda carrega, né, boa parte das suas características femininas, do seu comportamento, das suas predileções inatas por ter nascido mulher, né? Vejamos, acho que vai dar uns exemplos aqui. Então eu saio com os meus amigos cis e eles adoram falar sobre luta, sobre carro, sobre futebol. Ó, e agora eu vou te falar então, como um homem cis. Sim, a gente gosta pra caramba de tudo isso. A gente gosta muito. Adora, velho. Assim, um cara, ele pode... Engraçado, porque foram vários exemplos, né? Eu gosto de luta, de futebol, não gosto tanto de carro. Dos 3 exemplos que ele deu, provavelmente, eu acho que a maioria dos caras que estão assistindo vão dizer que gostam de pelo menos 2 dos 3. Agora, no mínimo, um dos 3 o cara vai gostar. É muito improvável um cara que não gosta nem de luta, nem de carro e nem de futebol. E às vezes, quando não gosta de futebol especificamente, vai gostar de um outro esporte. Gosta de basquete, sei lá, gosta de skate, esportes radicais, ou artes marciais. Vamos ver. Sobre pegar mulher, sobre impressionar a mulher. Adoram fazer comentários sobre as meninas. E aí teve uma situação específica. Isso aqui é uma outra coisa curiosa, né? Tipo, como é que funciona realmente essa questão? Porque durante boa parte da vida da pessoa trans, ela realmente viveu como o outro sexo. Então ela vai ter muita identificação com o seu sexo de nascimento de um jeito ou de outro, né? Mesmo que tenha disforia, problema de autoimagem, vai ter toda essa identificação. Aí agora, que é um cara inserido no grupo dos outros caras cis, parece que tem um incômodo quando vê que os caras estão comentando sobre mulheres, né? Tipo, caramba, você viu lá a fulana mó gostosa, né? Não sei o que e tal. Fazer uns comentários assim. E tipo, não sei, parte da vida dele foi como mulher. Então talvez isso realmente tenha uma sensação diferente, né? Agora, eu não sei se o Vincenzo, acho que é Vincenzo, não sei quando que foi que fez a transição, mas se passou pela adolescência feminina, com certeza viu que mulheres também fazem comentários sobre os caras. As mulheres também falam dos homens quando elas estão só entre elas. Todo mundo sabe disso, mano. Elas adoram falar dos caras. Eu diria que mulheres falam até mais e de formas mais detalhadas e mais específicas sobre os caras com quem elas saem do que os próprios caras. Isso também tem a ver com os estereótipos. A mulher começa a falar de... Pô, mano, vai falando de cada detalhe do cara. Do comportamento, das características físicas, o que mais chama atenção, o tamanho do documento do maluco, como é que ele é na hora H, como é que foi cada detalhe da relação, e se, poxa, se ganha bem, se não ganha, se é carinhoso, sei lá, se é mais
mais bad boy, vai falando de tudo. Os caras, eles dificilmente, e aí provavelmente o Vincenzo, não sei, né, o grupo de caras com os quais ele se relaciona exatamente, mas os caras dificilmente são tão detalhistas assim na hora de falar sobre essas questões. Falam de, óbvio que homem cis vai falar de mulher, né, mano? Como é que não vai falar nunca? Tipo, não fala nada, absolutamente, nunca é um assunto em questão de nenhum grupo de amigos, não, pô. Um bando de homens cis, eventualmente eles vão acabar falando de mulher. Mas eu acho, realmente, que os caras falam de uma forma bem menos detalhada, digamos, vai. Eu acho que a mulherada do chat tem boa chance de confirmar. O que vocês têm a dizer? Mas eles falam de uma maneira puramente sexual ou nem sempre? Eu acho que depende do grupo de amigos. Tem grupos de caras que realmente são, tipo, mais escrotão nesse sentido. Realmente só ficam falando de mulher, assim, porque peguei fulana, gostosa, não sei o quê. E tem caras que não falam muito disso, ou alguns que falam mais de relacionamento mesmo. Também tem o grupo de amigos que não é muito de ficar saindo, pegando geral, e que vai focar mais na parte de relacionamento. Tipo, pô, mano, tomou a fim de conseguir uma namorada, pô, tô saindo com a fulana lá e, nossa, ela é mó legal, se pá que vai ter futuro. Ou tipo, pô, tô saindo com uma mina, mas não sei se vai dar certo e tal. Tem essas questões também, depende muito do grupo de amigos. Sinceramente, o meu grupo de amigos mais próximos, geralmente, com quem eu mais conversei, a gente não falava muito de mulher, pra falar bem a real. E geralmente quando falava, era muito mais nesse sentido, de relacionamento, falar com algum amigo quando tem algum problema de relacionamento, tá precisando desabafar, o que é uma coisa rara, bem rara, mas eventualmente acontecia. Os grupos de amigos, assim, mais distantes, que são aqueles amigos que muitas pessoas do chat, dos comentários, geralmente falam isso, não são amigos, são colegas, são conhecidos. Mas, tipo assim, o grupo de amigos do futebol, o grupo de amigos que, sabe, no meu caso, pelo menos, que não é um grupo que, pô, toda hora a gente tá saindo, fazendo coisas juntos e conversando, geralmente esses que têm assuntos mais rasos e não tem uma conexão muito profunda, podem acabar falando de forma mais fútil, por assim dizer. Aí também depende do tipo de pessoa que você é e do tipo de pessoas com as quais você se relaciona, né? Mas pelo que eu entendi aqui no caso do Vincenzo, independente do grupo de homens com os quais ele se relacionou, nunca teve um grupo que fez com que ele se sentisse realmente pertencendo ao grupo. Ele sempre era um ET. Seja porque era o cara que o grupo falava mais sobre esportes ou o que fosse, nenhum dos interesses que os homens tinham ali pra colocar em pauta, pra colocar em questão e pra conversar, era compatível com os interesses dele, que aparentemente são interesses mais femininos, né? Por isso que ele se vê meio como um homem gay, praticamente. As mulheres do chat confirmaram. Praticamente todas falaram, confirmo, fala mesmo, é verdade, fala mesmo, fala, detalhes são importantes. Aí, não tá mentindo. Me alegra saber que não detalham coisas sobre as meninas. Me sentiria horrível se falasse intimidades mesmo sem nem me conhecer. Mas é engraçado, né? Porque vocês, pelo que estão confirmando no chat, fazem mais isso do que os caras. Eu acho meio raro, improvável. Eu acho que eu nunca tive, ou sei lá, dá pra contar nos dedos conversas muito esporádicas com pessoas que realmente não são muito próximas, assim, sobre questões muito íntimas. No geral, eu acho que os caras, eles têm menos essa conexão de intimidade com os outros homens, com os amigos. Tipo, a mulherada vai junta pro banheiro, se vê pelado o tempo todo, se troca na frente das amigas. Os caras, eles não são muito assim, mano. Tipo, o cara, ele vai no banheiro sozinho, se chega um outro cara e ele tá lá no mictório, tem aquela regra não dita do homem de que você fica um mictório de distância no mínimo pra não chegar muito perto. Você é afastado dessas questões mais íntimas, sabe? Não é comum que os homens fiquem falando muito das suas intimidades. Eu acho que mais na adolescência e em grupos muito, tipo assim, grupos muito específicos de caras que são muito tipo, transa muito, sou comedor e tal, que os caras que querem pagar de transão, de repente esses aí podem falar um pouco mais. Mas é um tipo de homem, sabe? É um tipo específico de caras. Enquanto eu acho que as mulheres é um comportamento um pouco mais geral. Bom, a gente já viu, elas falam muito mais que os homens no dia a dia, né? Então elas, sei lá, têm mais essa necessidade de ficar expressando cada coisinha, não sei, mas, enfim. Geralmente quem fala em contexto sexual só quer contar vantagem. Pois é. E tem homem que fica querendo contar vantagem, né? Que é o tipo de homem que o Vincenzo ali tava falando, provavelmente. Mas não é todo homem que é assim. Cara, depende muito, como eu falei. Tem grupos de amigos específicos que muitas vezes têm determinados tipos de interesse, sabe? As mulheres detalham mais. O homem é só, tipo, mó gostosa, mó peitão. Realmente, eu acho que mesmo os caras que contam vantagens, eles dificilmente vão ser tão detalhistas, ficar falando de coisas tão específicas e íntimas quanto as mulheres geralmente falam. Sabe o tipo de cara que tem a vibe de que nesse tipo de conversa fica meio que nessa de tipo, qual é? Mó gostosa mesmo, hein? Pô, peguei uma mina, ó, nossa, muito top. Tipo, pode pá, sabe? Umas conversas tipo do pode pá. Se você anda com caras mais ou menos daquele perfil, acho que a chance de ter esse tipo de conversa talvez seja um pouco maior.
Mas os caras, muitas vezes, eles têm muitos outros interesses e focos específicos em interesses que costumam ser o tópico principal dos seus assuntos. Então, se você vai ter uma conversa entre nerdolas, eles vão falar de nerdolices, cara. Vão ficar falando de super-heróis, de Marvel, de DC, de jogos. Sabe? Se você tem uma conversa entre boleiro, o pessoal vai ficar falando do seu time de futebol, vai ficar zoando um ao outro. Ah, qual é? Teu time perdeu, não sei o que e tal. Você tem uma conversa entre o pessoal da maromba, o pessoal da academia, eles vão ficar falando sobre qual suplemento que é melhor que o outro e qual é a rotina de treino de cada um, sabe? Os homens, eles focam muito nas suas áreas de interesse também e muitas vezes eles ficam falando sobre essas questões. Então, assim, mulher vai ser um interesse em comum entre todos os homens héteros em potencial, né? Mas não é um assunto que os homens ficam tipo, nossa, vamos falar sobre mulheres. Vai ser provavelmente um comentário breve, idiota, talvez pra contar vantagem, e se for pra falar uma coisa aprofundada, vai ser sobre a sua relação. Porque tá com algum problema no relacionamento, porque quer alguma dica, algum conselho, porque precisa botar pra fora. E é raro. Esse tipo de coisa não acontece com muita frequência. Tipo, é meio que na última gota d'água, assim, sabe? Tipo, quando o cara realmente tá precisando explanar e ele procura um amigo e tal, conversa e fala um pouco mais. Mas não é uma coisa normal. Enfim, vamos ver como é que termina o relato. Aconteceu que eu realmente parei comigo mesmo e falei, puta que eu pariu. Eu não faço parte deste grupo de pessoas no mundo. Que eu tava num grupo de amigos conversando e aí um deles tava contando uma história que, resumidamente, ele viu uma mina muito gata na rua, sei lá o que a menina tava fazendo, e aí ele contou pra todo mundo que ele ficou olhando a menina tão gata e gostosa e, enfim, tinha uma bunda grande, um peito grande. Ele tava tão fissurado em olhar a menina na rua que ele acabou batendo o carro. E aí todo o grupo de caras achou isso muito engraçado. Tipo assim, nossa, tipo assim, é uma história a se contar. Eu olhei uma bunda enorme na rua, um peito enorme de uma mina. Parece uma resenha idiota de um grupo de caras hétero. Talvez tenha realmente... O cara que passou por essa situação provavelmente ia querer contar pros amigos mesmo. Cara, você bateu o carro porque você tava secando a bunda de uma mina. Óbvio que o idiota que fez isso vai contar no grupo de amigos, eles vão dar risada. Cara, é óbvio. Mesmo... Aí, cara, não precisa nem ser o grupo escroto. Imagina, o cara bateu o carro. Cara, você não vai acreditar. Bati meu carro porque eu tava olhando pra uma gostosa, mano. Mas pensa numa mina gostosa, velho. Chamou toda a minha atenção, fui lá, enfiei o carro. Claro que ele vai contar de um jeito engraçado e vai todo mundo rir, mano. Aí que tá, realmente, tipo, é muito não ter a cabeça de homem se quer entender isso. Tipo assim, esse momento foi o que fez o Vincenzo ali se perceber, assim, tipo, se dar conta, cair na real mesmo, assim, tipo, gente, eu não tenho nada a ver com esse grupo. Meu Deus do céu, olha isso. Os homens vão rir da própria desgraça, eles vão tentar, pelo menos, se divertir com, sabe, aquela coisa de histórias pra contar. Tipo, porque o homem gosta de fazer umas merda. E pelo menos essa merda vai dar uma história pra ele contar pros amigos. E vai pegar essas histórias, essa desgraça e contar. Sim, é uma coisa bem homem isso aí mesmo. E aí eu fiquei tão fissurado naquilo que eu acabei batendo o carro. Ha. E tipo assim, eu ouvindo aquela história, eu fui a única pessoa que eu não consegui nem fingir que aquilo era engraçado. E eu não tô nem problematizando. A gente deixa a militância pra outra hora. Por isso que eu tô tentando levar o vídeo bastante a sério também, porque não é um vídeo militante, é um relato pessoal. Achei interessante, de verdade. Mas é curioso, né? Tipo, poxa, assim como os homens não entendem o humor feminino, o humor LGBT. Pô, esses dias eu vi um pessoal comentando sobre não entender o humor LGBT, de fazer um comentário idiota, nada a ver com a publicação, e colocar um clipe de uma diva dançando embaixo. Um clipe aleatório. Não entendo isso também. Qual é a graça? Tipo de, sei lá, chegar ali embaixo e falar, nossa... Pô, como é que era uma expressão que eu vi esses tempos? Era... Putz, eu já esqueci. Inventam umas expressão nada a ver. Ah, como é que era o nome? Putz, era um negócio tosco, tipo lacrar. Eu não queria usar essa expressão. Mas era tipo assim, tipo... Nossa, que lacrada, mana. É que agora lacrar ficou muito estigmatizado pela pauta política, né? Mas quando era no contexto que geralmente eles usavam pra exaltar alguma atitude... Era algo assim, que eu esqueci completamente. Uma coisa, é um negócio tipo, faz um comentário, nada a ver e coloca um vídeo da Ariana Grande embaixo. Tipo diva, mona, essas coisas assim, sabe? Não entendo minimamente a graça disso. Nenhum cara entende. Pra gente também, tipo, qual é a graça, qual é a diversão? E deve ser muito engraçado pro grupo, porque todos fazem isso. Se abre uma publicação que viraliza nesse negócio do pessoal LGBT e tá lá, sei lá, 500 comentários um embaixo do outro fazendo exatamente a mesma coisa. Se não achasse divertido e engraçado, não tinha tanto, né? Não era tão normal. Qualquer publicação que você abre que viraliza nessa bolha tem esse mesmo comportamento. Então, cara, sim, são o comportamento, o senso de humor, o que é interessante para um ou para outro é completamente
completamente diferente, mano. É completamente diferente. Não tem como negar isso. Basta você ver. Os estereótipos estão aí por um motivo. Enfim. Tô falando sobre o senso de humor mesmo. Sobre as histórias que eles sentem necessidade de contar e de viver. Tipo assim, mano, isso é zero engraçado. Isso é zero engraçado. O fato de você ter batido o carro pra olhar a bunda de uma menina, pra mim é preocupante. Sério, tipo... Aí que tá. Isso é muito a cabeça de uma mulher pensando na situação, né? É preocupante. Mano, você tem um problema. Tipo, por que você tá rindo disso? Você deveria estar procurando um psicólogo, fazer terapia. Você deveria estar desabafando sobre seus amigos, sobre alguma coisa que mexeu no seu... Sabe, é muito a forma da mulher de ver a situação, né? Definitivamente não é a forma que um homem médio, assim, no geral, iria encarar essa situação. Tipo, mano, você tem que ficar preocupado. Imagina o cara conta essa história num grupo de amigos e todos eles ficam tipo... Nossa, cara, poxa, mas e tá tudo bem com você? Mas sim, você não deveria fazer isso. Você tem... Que coisa estranha. Você pensou em fazer terapia de repente? Vem cá, fala comigo. Tem alguma coisa mexendo com você, né? Por que você tá tão distraído por esses dias? Porque assim, isso não vai acontecer. Vai todo mundo rir pra caramba do cara. O idiota bateu o carro porque tava olhando pra uma bunda. Óbvio, mano. Cara, é muito interessante ver esse choque. E assim, esse aqui é um relato sobre um homem trans que está se vendo completamente desconectado do seu grupo de amigos. Eu já vi relatos de homens trans falando que eles começaram a ficar deprimidos pelo excesso de pressão e cobrança, porque eles achavam... É a mesma coisa do vídeo da Nora Vincent e de outros experimentos sociais que eu já fiz, né? Que acaba sendo meio que um experimento social involuntário, quando uma mulher transiciona pro papel de um homem e começa a ver que não tem todo aquele privilégio masculino que achou que ia ter. Até uma coisa que eu achei curioso, acho que talvez o Vincenzo responderia de uma forma bastante honesta pelo relato que ele tá fazendo aqui, se a partir do momento em que ele é entendido como homem cis, se ele se sente mais ou menos privilegiado, se realmente assim o mundo abriu um monte de portas pra ele que fizeram com que tudo fosse muito mais fácil, porque é uma coisa que muitas pessoas, especialmente muitas mulheres, imaginam, né? Que a vida dos homens é mil maravilhas, é tudo muito fácil pra eles, e não é bem assim. E alguns homens trans também deram esse relato quando, né, passaram a realmente viver sob o papel de um homem, perceberam que o negócio era muito diferente do que eles imaginavam, né? Mas não é a direção pra qual a gente vai hoje, então... Assim, sabe, tipo... Eu não sei nem mais o que comentar sobre uma história tão sem graça. Só que isso, naquele momento, naquele grupo de caras, foi muito interessante, entendeu? Eles acharam muito legal aquela história. Eles deram risada, eles perguntaram mais sobre a mina e tal. E eu só ali observando em silêncio. Juro, em silêncio. E essa é só uma das histórias e dos momentos em que eu me sinto um outsider ali no grupo de caras cis. Se vocês querem saber mais histórias, comenta aí que eu conto tudo pra vocês. Eu achei interessante, achei um vídeo bacana, porque é só um relato sem militância nenhuma. Então, achei bacana o depoimento. Levi falou, eu como trans confirmo parte do relato. Me sinto meio deslocada nos assuntos das mulheres, né? Mas, da minha experiência pessoal, me senti menos deslocada do que com um grupo de homens. Por que será? Será que é mais fácil para uma mulher trans se integrar entre as mulheres do que para um homem trans se integrar entre os homens? Será que tem a ver com o fato de que mulheres até são mais acolhidas, geralmente? É mais fácil você, né? A sociedade, né? De forma geral, tende a tentar acolher mais e... Não sei se as próprias mulheres vão ter esse acolhimento maior. Os caras, eles são acolhedores entre o grupo dos homens, mas de um jeito diferente. E esse é uma coisa que realmente eu imagino que seja um problema pro Vincenzo, porque os homens, eles muitas vezes eles se conectam justamente pelo humor, pela palhaçada, por não estar... sabe, se preocupando com as coisas. Os homens, eles conseguem se dar bem sendo escrotos uns com os outros. Qual é, cuzão? Mano, olha só esse viado aí, velho. Cara, fazer a maior cota que não via, meu Deus, cada dia mais gordo, hein? E esse cabelo caindo, tá na hora de comprar uma peruca. Os caras são, tipo, zoadaço um com o outro. E é de boa, porque, sabe, estão acostumados a lidar com esse tipo de comportamento entre grupos. Você entende que tem uns caras que às vezes... Tem uns que são muito chatos e passam do ponto também. Mas, em geral, os caras conseguem se entender e lidar com tudo com uma certa leveza e naturalidade que é tranquilo, não sei. Só que se você não se conecta com essa parte das brincadeiras, com esse senso de humor, com os interesses especialmente,
aí fica difícil porque justamente é como eu falei, o homem, ele tende a focar muito nas suas áreas de interesse. Então, não sei se o Vincenzo vai acabar vendo esse vídeo, mas até uma dica que eu acho que caberia é algum tipo de interesse em comum com algum tipo de grupo de homens você deve ter. Sei lá, se você é meio gamer, se você joga, você vai ter um interesse em comum com vários homens que também jogam o jogo que você gosta. E aí vocês vão ter sempre um assunto ali pra conversar, porque eles vão gostar de falar sobre aquilo, aquela área de interesse deles. Porque, beleza, se você não gosta de futebol, vai ser difícil você se conectar com o pessoal quando eles estão lá assistindo o jogo, torcendo pro seu time. Se você não gosta de carro, vai ser complicado você falar com os caras que ficam falando muito disso. Eu, por exemplo, não entendo nada de carro. Então é um assunto que geralmente eu fico boiando, eu só não entro muito, não participo muito desses assuntos. Agora, luta, competição, sei lá, filme de ação, todas essas coisas, pô, são assuntos que me interessam. Então, facilmente eu entro numa conversa dessas, eu me conecto ali, eu fico interessado. Tem que encontrar alguma coisa assim. Porque, mesmo que seja um cara com a cabeça meio gay, assim, mais afeminado, algum hobby você tem que ter. Não dá pra ser um homem sem um hobby. E assim, óbvio, se o seu hobby for moda, for desfile de passarela e roupas de grife, provavelmente vai ser difícil achar um grupo que tenha esse tipo de interesse que não seja predominantemente gay. Mas os homens têm muitas coisas que costumam interessar eles. E geralmente eles vão naturalmente se movendo em grupos. Porque você vai conhecendo pessoas. Tipo assim, você gosta de futebol, provavelmente vai ter a pelada do final de semana, ou a pelada com um grupo de amigos no meio da semana também, depende, né? Mas você vai ter aquele grupo de amigos que vai jogar bola, sempre vai aparecer um cara novo no grupo de amigos, porque você precisa de muitos caras pra conseguir jogar, e aí você vai conhecendo pessoas novas que vão sempre ter esse interesse em comum com você. E aí você se conecta com essa pessoa. Você faz faculdade de determinada coisa, você vai se conectar sobre aquele assunto da faculdade com seus colegas. E aí lá na sala você vai perceber que tem aquele grupo que é mais nerd, que gosta de ficar desenhando, que gosta de conversar sobre filme de super-herói. Pô, aí você também gosta disso, você vai lá e conversa com aquela pessoa, com aquele grupo de pessoa. Ou então, porque, sei lá, você gosta muito de academia, você gosta de malhar, você gosta de fazer exercício, você vai conhecer pessoas com esse mesmo interesse, pessoas na academia, porque você vai começar a consumir conteúdo desse tipo, você vai... Sabe, eu acho que é meio que assim, os homens eles vão entrando em grupos específicos com base nos seus interesses em comum e vão fazendo essas amizades. E claro, tem amizades que o cara tem a vida toda, né? Amizade que vem desde o tempo da escola e que tem muitos motivos pra ter coisa em comum. Música, pô, eu fui músico durante toda a minha adolescência, então eu fiz muitas amizades por causa da música, porque tinha banda, e aí quando ia tocar num lugar tinha as outras bandas e ficava todo mundo junto no camarim, e aí se conhecia, e aí fazia amizade com todo mundo que tinha esse interesse em comum também, todo o pessoal gostava das mesmas músicas, sabe, tem coisas. Só que, novamente, né? Daí se você é um cara que, pô, o que você mais gosta de ouvir são divas do pop, né? Que ele falou que até gosto musical é diferente de conciliar, vai ser mais difícil encontrar um grupo de caras fãs da Taylor Swift que sejam todos héteros pra se conectar com um grupo de homens cis. Não sei, mas alguma coisa deve ter. E aí o cara procura algo pra se conectar ali com um grupo de amigos, né? Mas alguns grupos realmente não vai ter como, porque acontece, às vezes só não tem interesses em comum suficiente pra realmente sustentar uma amizade, né? Wagner pode entrar no grupo das meninas e falar sobre cabelo. O pior é que na época da escola eu tinha um monte de amigas e conseguia falar com elas sobre um monte de coisa também. Porque, bom, pra começar, eu tinha a banda e tinha sempre esse interesse em comum de músicas também, né? Então, música é uma coisa que dá pra falar tranquilamente, né? Eu sou emo, na época da escola, boa parte dos colegas também eram. Então, as bandas que eu gostava, todo mundo gostava também. Dava pra falar sobre isso. Mas também gostava de filme de comédia romântica. Gostava de High School Musical. Falava com as minas sobre High School Musical, sobre essas coisas assim também. Então, tipo, tinha algumas coisas que dava pra conversar. É tranquilo, mano. Assim, não, o que eu falei pros homens, na verdade, ele meio que serve no geral. Se você encontra algo em comum, um interesse em comum, você se conecta muito facilmente. Pô, várias minas que jogam, você consegue jogar junto, consegue também conversar sobre aquilo e também criar conexão através disso, sabe? Tipo, tem várias coisas. Muita mulher gosta de banda emo. Putz, na minha adolescência, acho que praticamente todas as minas gostavam de banda emo. Cara, as bandas emo, quando você ia no show, a parte da frente do palco era só mina que tinha lá pra escutar as bandas. Os caras geralmente ficavam um pouco mais atrás na roda punk. E tipo, nem tô falando que um cara hétero não pode gostar de Taylor Swift, mas dificilmente tudo que o cara escuta vai se resumir a músicas parecidas com Taylor Swift. Pode gostar até de algumas músicas e tal, mas não vai ser o único gosto cara, né? Provavelmente vai escutar outras coisas além disso. Funk sertanejo, sim, funk sertanejo também tem muita mulher que escuta, com certeza. É que na minha adolescência, o sertanejo era música de velho, tá? O sertanejo universitário começou quando eu tava indo pra faculdade. Então, na época da escola,
escola e ninguém escutava sertanejo. Tipo, eu escutava sertanejo clássico, Chitãozinho e Chororó, Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano. Tipo, clássico pra minha geração, porque eram músicas que eu escutava e conhecia por causa dos meus avós. Eu sei que tem Milionário e José Rico, né? Mais antigos ainda, não sei. Mas Vitor e Léo, e daí pra frente, começou a aparecer quando as bandas emo estavam em decadência, né? Estavam morrendo. O Giga falou que Linkin Park não é emo. Linkin Park não é emo mesmo, não. Tecnicamente, Linkin Park é nu metal. Mas é que tem muito emo que gostava de Linkin Park. Eu acho que o ponto é esse. Eu incluso. Eu fiz faculdade de design. Imagine Dragons é rock? Mas é um rock. Tá tudo uma merda e tu pergunta o que aconteceu. Só posso responder que o culpado aqui nunca fui eu. Mas pelo